Queridos, vamos abrir a primeira epístola de Paulo a Timóteo, agora nos capítulos de 8 a 11. E a gente vê aqui, nesse primeiro capítulo, esse caráter muito de introdução mesmo. Apesar de Paulo já começar falando de um assunto necessário, ali na igreja que estaria causando e poderia até causar mais problemas, como nós vimos aqui, alguns que estavam se ocupando de fábulas, ensinando outras coisas que não a palavra de Deus e causando tumulto na igreja. E essa carta ela tem um caráter muito especial, porque ela fala como a igreja deve proceder. Não que as outras textos da Escritura não mostrem isso, mas não da forma como o apóstolo Paulo mostra aqui a Timóteo. A gente vê a eclesiologia, a maneira como nós devemos, o modus operandi da igreja, em outros textos da palavra de Deus, mas a forma como nós temos que fazer isso, às vezes é pegando uma coisa aqui, pegando uma coisa ali. Aqui não, aqui nós temos nessas epístolas pastorais instruções diretas, bastante claras a nós, como a igreja deve andar. Eu vou fazer a leitura do verso 8 até o verso 11, que é continuação dos versos anteriores que nós expusemos lá, Paulo falando desses homens, desses mestres aí, ou supostos mestres, que falavam de determinadas coisas, ou seja, se referiam à lei de Deus e não conheciam essa lei como deveriam conhecer. Aí o verso 8 diz assim, continuando: sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe a essa doutrina, segundo o evangelho da glória de Deus bendito, do qual fui encarregado. É lógico que nós temos a necessidade de expor o texto dessa forma, mas nós percebemos que há um contínuo aí, apesar de haver pontos aqui, coisas pontuais, você percebe que há um contínuo aí nesse capítulo, no verso 3, aí o verso 11, e dando continuidade ao verso 12, ele está desenvolvendo essa instrução a partir do que inicialmente ele fala aqui no verso 2. Mas eu gostaria de dar continuidade dizendo o seguinte: na continuação desse capítulo, Paulo agora ele vai se deter no propósito da lei. Nós vamos ver nas palavras de Paulo menção à lei de Deus, a lei mosaica, e consequentemente o propósito na promulgação de qualquer lei, de uma lei em geral. E nesse contexto nós vamos ver que aqueles supostos mestres estavam fazendo um uso equivocado da lei, utilizando essa lei de forma ilegítima e imprópria. E é por isso que Paulo começa o verso 8 dessa forma: sabemos, porém, que a lei é boa. E aqui Paulo, na realidade, ele está antecipando uma falsa acusação que poderiam lançar sobre ele, provavelmente até já tinham lançado, e que vão lançar contra ele, que era a seguinte: Paulo, era contra a lei e os costumes judaicos. Era isso que muitos falavam. E por que falavam dessa forma? Falavam dessa forma porque faltava entendimento para esses homens do que na realidade fosse o evangelho, ou seja, a pregação do apóstolo Paulo. Faltava o entendimento do que significava a religião judaica, na qual muitos deles eram versados. Por quê? Porque a palavra de Deus que o fim da lei é Cristo, diz Romanos capítulo 10, verso 4. E percebam que esse tipo de acusação que Paulo aqui, de certa forma, ele reprime, Sabemos, porém, que a lei é boa. Paulo não era contra a lei, não era contra os costumes
judaicos que adivinham dessa lei. Mas ele e muitos outros que pregavam o evangelho eram denominados dessa forma. E aqui a gente já vê uma coisa muito semelhante nos nossos dias, né? Muitos chamam aqueles que são mais criteriosos com a palavra de Deus, preocupados, de radicais. Vocês estão distorcendo o evangelho. Isso aí não é evangelho. Não era diferente na época do apóstolo Paulo. Abram Atos capítulo 6, verso 13 e 14. Percebam que todos aqueles que pregavam o evangelho, como Paulo pregava, eram acusados disso. E por quê? Pela falta de entendimento do evangelho, pela falta do entendimento do que seja a lei de Deus, pela falta do entendimento da palavra de Deus. No caso de Estevão aí, apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar. E percebam o que significa a destruição do templo no contexto judaico. E foi isso que o Senhor Jesus Cristo disse. Mas ele não estava se referindo ao templo propriamente dito, apesar de ser destruído também. Como uma confirmação histórica da passagem da antiga para a nova aliança. Destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Abram Atos capítulo 21, verso 27 a 28. Agora, mais detidamente falando de Paulo. E aí, naquele momento em que ele foi preso, quando já passaram por findar esses 7 dias, os judeus vindo da Ásia, que era o dia lá da preparação, da purificação, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, dizendo: israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina a todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar, e ainda mais introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. E a gente sabe que essa afirmação aí é falsa a respeito de Paulo. Olha o que diz Atos capítulo 25, verso 8. Paulo, na sua defesa contra esses aí que o acusavam disso. Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Percebam o estrago, até abrindo um parênteses aqui, que o falso testemunho, a fofoca e a falta de entendimento do que realmente estava acontecendo, da falta de propriedade e conhecimento daquilo que Paulo estava pregando, da própria religião deles, ocasionou. Eles distorceram a verdade por causa disso. A visão que Paulo tem da lei, ela está expressa nas Sagradas Escrituras. Se nós abrirmos lá Romanos capítulo 7, verso 7 e 12, a palavra de Deus diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Mas eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera: não cobiçarás. É interessante porque nesse verso aqui você vê o propósito da lei, que é dar conhecimento ao pecado. Dar conhecimento do pecado. No verso 12: por conseguinte, a lei é santa, é um mandamento santo, justo e bom. Paulo, com essas palavras, ele queria deixar gravado que o estudo da lei é algo excelente. E apesar de muitas pessoas dizerem isso a respeito de Paulo, que ele era contra a lei, elas estavam mentindo, elas estavam redondamente enganadas. E nós vamos perceber que esse princípio é um princípio largamente conhecido por todos, ou seja, que o estudo da lei, que o estudo da palavra de Deus é algo excelente. Eu lembrei agora, na minha época, quando eu estava indo para o seminário, uma pessoa chegou para mim e falou assim: cuidado. Eu falei: cuidado por quê? Você vai estudar teologia, cuidado, você vai se desviar. Eu não entendi, realmente eu não consegui entender.
Como alguém pode se desviar conhecendo mais a palavra de Deus, estudando mais a palavra de Deus? Como se o estudo da palavra de Deus e esse entendimento faria desviar o temor à piedade no coração do homem. É excelente, é majestoso, e é extremamente estimulado a palavra de Deus, estimulando o conhecimento da lei de Deus, o conhecimento da palavra de Deus. O Salmo 19 e o Salmo 119 demonstram claramente isso. O Salmo 119 ele fala sobre a excelência da lei divina. O Salmo 19 ele ressalta a lei, a revelação natural, a revelação especial, contraponto-se à revelação natural. E lá no Salmo 19 ele diz: a lei do Senhor é perfeita, verso 7, e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. E lá no Salmo 119, nos versos 1 e 2, a palavra de Deus diz assim: bem-aventurados e irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor, bem-aventurados que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Ou seja, estudar a lei, estudar a palavra de Deus é algo excelente. Mas Paulo está deixando claro aqui que nem todo o uso da lei e da palavra de Deus se faz legítimo. A lei, segundo o apóstolo Paulo, é de grande valor prático somente se alguém fizer uso legítimo dela. E o que esses homens estavam fazendo? Eles estavam fazendo o contrário, eles estavam usando a lei de forma ilegítima. E nós vemos isso claramente na palavra de Deus. Quando abrimos lá em Mateus capítulo 15, verso 3, 5 e 6, e o seu paralelo em Marcos capítulo 7, nós vamos ver um uso ilegítimo da lei. Quando a lei é coberta sobre um fardo de tradições, anula-se o seu propósito. É o que nós estamos vendo aqui. Olha o que diz Mateus capítulo 15, verso 3. Ele, porém, lhe respondeu: por que transgredis o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Versos 5 e 6. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que podereis aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou sua mãe, e assim invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Quando a lei é coberta sobre um fardo de tradições, anula-se o seu propósito. E quando nós estudamos a lei, ou aplicamos a lei dessa forma, a lei de Deus, a palavra de Deus, esse não é o modo legítimo de utilizá-la. Lá em Marcos capítulo 7, verso 9, que é o texto paralelo, ele diz assim, no verso 9 ele diz: e disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes as vossas tradições. E uma coisa que me chama a atenção aqui é que ele, lá em cima ele diz que o mandamento está sendo transgredido, e lá embaixo no verso 6 ele: invalidaste a palavra de Deus. Ou seja, a lei mosaica é a palavra de Deus. E se nós olharmos num contínuo, ou seja, num escopo maior, a lei mosaica, ela está contida na palavra de Deus. E por que falo isso? Porque olhando esses textos, me faz lembrar a ideia de muitas pessoas que restringem a lei de Deus aos 10 mandamentos, na forma como eles estão ali em Êxodo. E esse é um grande engano. Apesar que podemos sim apontar a lei mosaica e fazer uma diferença com toda a Escritura, mas ela faz parte da Escritura. A lei é igual à palavra de Deus. E dessa forma, quando nós falamos de lei nas Escrituras, nós podemos nos referir à lei mosaica, que está contida na palavra de Deus, ou a lei de Deus como um todo, significando a totalidade da Escritura. E quando se usa a lei de Deus, a palavra de Deus, coberta sobre esse fardo de tradições, o seu uso é ilegítimo. Um outro uso ilegítimo da lei é o uso que eles estavam tendo ali, ou praticando, quando serve como ponto de partida
para coisas fantásticas, fascinantes, sobre antepassados. E aí ela perde o seu valor, como é o caso aqui em Éfeso. E eu poderia dar nós falamos isso lá nas últimas pregações, que tocam nesse pormenor, essas fábulas judaicas, né? Mas trazendo para a nossa realidade hoje, um exemplo disso, semelhante ao que estava acontecendo ali, é a procura de um Jesus histórico. É um exemplo de erro como esse, de fábulas, genealogias inventadas, como ele diz aqui. E é interessante porque não era somente esse uso que os judeus faziam equivocado da lei. Apesar de Paulo não estar literalmente falando aqui, mas com certeza isso deve estar de uma forma mais generalizada, também aqui sendo contemplada. Os judeus usando a lei como um mecanismo para dividir a igreja, um disfarce para fazer uma oposição maligna contra o evangelho, eram os judaizantes. Se abrirmos lá Gálatas capítulo 1, versos 6 e 7, e apesar do texto aqui não estar especificamente falando sobre o caráter judaizante da pregação judaica no tempo de Paulo, ele diz assim: admiras-me que estás passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam querem perverter o evangelho. Na igreja ali da Galácia, os judaizantes queriam mesclar o evangelho com aquilo que eles entendiam ser essencial à sua salvação, que era a lei mosaica, que eram os costumes da antiga aliança. E aí Paulo, lá no capítulo 5 de Gálatas, verso 2, ele diz assim: eu, Paulo, vos digo, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Por quê? Porque eles estavam dizendo o seguinte: a salvação em Cristo não era suficiente se eles não fossem circuncidados, se eles não abraçassem os costumes judaicos, ou os comportamentos da antiga aliança. E aí, mais uma vez, eles demonstravam que não entendiam o que não entendiam o que significava a lei, que não entendiam o que significava circuncisão na antiga aliança. Por isso, eles não podiam ver o que ela significava na nova aliança. Lá em Colossenses, capítulo 2, verso 11, diz assim: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, aquilo que era feito no Velho Testamento, aquele ato, aquela cerimônia de circuncisão, ela era imagética, ou seja, ela apontava para outra coisa, era a imagem de outra coisa. E o que ela representava? O despojamento da carne. Cristo e a sua obra. Olha o que Romanos capítulo 2, verso 29 vai dizer nesse mesmo caminho. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e a circuncisão a do coração, não no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede de homens, mas de Deus. Eles não entenderam isso. E nesse caso descrito aqui, nesses textos que acabamos de ler, os judeus chamados de judaizantes faziam um uso da lei como se fosse por meio daquela que iríamos alcançar a justiça que provém da fé. A nossa salvação por meio da justificação por obras. Nós não podemos fazer essa dicotomia, como se a lei e o evangelho fossem coisas distintas. É lógico que muitas vezes nós citamos a lei como a lei mosaica, mas a lei mosaica ela faz parte do evangelho. Não há essa separação. A Escritura ela apresenta a lei e o evangelho algo intrinsecamente ligado.
Quando você toma a lei como um conceito geral, como uma vontade revelada de Deus nas Escrituras, a lei mosaica está ali dentro. E é tão interessante porque o estudo do Catecismo Maior nos dá essa noção. Quando você estuda o Catecismo Maior, ali especialmente no que se refere aos 10 mandamentos, quais são os textos que comprovam aquilo que está sendo falado ali? Se não texto de toda a Escritura. Nós vamos ver ali os 10 mandamentos diluídos em toda a Escritura. Você vê isso. Na primeira tábua e na segunda tábua, totalmente diluído no Evangelho. Por quê? Porque eles estão intrinsecamente ligados. Completamente ligados. Mas os judeus usaram, os judaizantes em especial, a lei como uma justificação, usando de forma ilegítima. Por quê? Porque a lei aponta para Cristo, sendo aquele caminho que nós devemos andar. Paulo vai falar isso em Romanos capítulo 10, verso 4. Porque o fim da lei, porque o alvo da lei, porque o propósito da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê em Cristo. Portanto, queridos, o abuso que alguns fizeram da lei como judeus, achando que seriam justificados pelas suas obras, esse era um uso ilegítimo, uma forma ilegítima de se relacionar com a lei. Mas percebam uma coisa: o abuso que eles fizeram com relação à lei não exclui o seu uso. E essa é uma máxima bem popular, né? O abuso não exclui o uso. Matthew Henry diz o seguinte: quando uma ordem divina é abusada, tire o abuso e use-a de maneira certa, porque a lei continua sendo muito útil como regra de vida, embora não estejamos mais debaixo dela como se estivéssemos debaixo de um pacto de obras. Mesmo assim, ela é boa para nos ensinar o que é o pecado e o que é a obrigação. O apóstolo Paulo vai nos mostrar que a lei está em plena concordância com a doutrina que ele estava ensinando. E aí ele volta contra esses que o acusam de ser violador da lei, ele volta contra eles essa própria acusação. Na realidade, esses homens é que são verdadeiros violadores da lei judaica, da lei de Deus. E aí ele continua: sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Em primeiro lugar aqui, Paulo está se dirigindo àqueles de quem estava tratando anteriormente, esses pseudos mestres. Quando ele diz que a lei não é promulgada para justos, ele não quer dizer que não exista imperfeição nos crentes, ou seja, que os crentes tenham uma perfeição absoluta. Não. Justo aqui são aqueles que almejam o que é bom, a santidade, como alvo principal dos seus corações, de modo que os seus desejos piedosos são para eles uma lei voluntária. Eles não necessitam de uma pressão ou de um restringente externo. Por quê? Porque a lei foi gravada nos seus corações. E Deus promulga a lei para refrear a licenciosidade dos ímpios, pois os justos não precisam de leis para serem controlados. Para eles a lei é o caminho em que devem andar. E nesse caso, penso eu, nós temos a necessidade de conhecer a lei de Deus para sermos guiados por ela. Porque a falta de conhecimento dessa lei nos faz pecar contra Deus. Calvino, aplicando esse entendimento do contexto do apóstolo Paulo, diz que aqueles que desejam ser considerados como os mais zelosos pela lei, comprovam, mediante sua maneira de viver, ser seus principais transgressores.
E é o que nós vemos aqui, geralmente no comportamento judaico errado. Aqueles judeus que se opuseram ao Evangelho. A gente vê muito isso. E quando Calvino faz esse comentário aqui, trazendo do contexto do apóstolo Paulo, ele cita o seu próprio contexto, dizendo assim: os que defendem a justificação pelas obras, e a teologia católica, e o livre-arbítrio, que seria o arminianismo, que viria um pouco depois, mas essas ideias já estavam presentes ali, são reflexos desses que são considerados mais zelosos pela lei, ou que se consideram zelosos pela lei, e transgridem a lei, por causa desse entendimento errado da palavra de Deus. Paulo está se referindo aqui aos falsos mestres, dizendo que a lei é a espada de Deus para esmagá-los. Enquanto que Paulo e aqueles que concordam com ele não têm nenhum motivo para considerar a lei com medo ou aversão da lei. Por quê? Porque ela não é inimiga do homem justo, ou seja, daqueles que são piedosos, que cultuam a Deus voluntariamente de coração. E nós vamos perceber que a forma como nós encaramos a lei de Deus tem tamanha significação na nossa vida. Será que olhamos para a lei de Deus como um peso, com medo, como aquilo que depõe contra nós? Ou olhamos para ela como algo a ser atingido, com prazer e temor para nos conformar à semelhança de Cristo, apresentando a sua santidade? O salmista vai dizer lá no Salmo 119, 97, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Um homem que fala isso, que profere, ele não tem medo da lei, ele ama essa lei. Matthew Henry faz um comentário interessante sobre isso. Ele diz assim: ela não é feita para o homem justo, isto é, ela não é feita para aqueles que a observam, porque se pudéssemos guardar a lei, a justiça seria pela lei, mas ela é feita para pessoas más, para refreá-las, para controlá-las e para impedir o vício e a profanação. O que Paulo está nos dizendo aqui é que a lei, isto é, a lei de qualquer tipo, o caráter da lei, não se promulga, o caráter da lei é esse, não se promulga a lei para quem é justo, mas para pessoas que ainda estão debaixo do pecado, para transgressores. Abra Romanos capítulo 6, verso 14. Olha o que diz: o pecado, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. A Escritura vai mostrar que aqueles que estão debaixo da lei são aqueles que são escravos do pecado. E lá em Gálatas capítulo 3, verso 21 e 22, olha o que a Escritura diz: é porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Matthew Henry, ele faz esse mesmo comentário e cita esse texto. O que isso quer dizer? A justiça não vem pelas minhas obras, mas pela obra de Cristo. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei, seria procedente de obras, mas não é assim. Por quê? Porque ela não vem por meio das minhas obras, mas pela obra de Cristo, pois Ele cumpriu a lei em meu lugar e sofreu as condenações dela para que eu possa crer e participar da sua glória. E por isso que eu amo a lei de Deus. Por isso que nós amamos a lei de Deus. Por isso que a lei de Deus não nos incomoda, mas nos alegra. E ela só é incômodo quando nós pecamos contra ela. E por quê?
Por que ela se torna incômoda para nós? Porque nós amamos a Deus e a sua lei. Por isso, quando transgredimos a lei de Deus, isso nos entristece. É como um filho que ama o seu pai e sua mãe e comete algo que os envergonhe. Ele se entristece. Mas por quê? Porque ele não gosta do pai? Não. Porque ele ama seu pai e sua mãe. E por isso ele se entristece. Nós nos entristecemos com a lei quando transgredimos a lei de Deus, porque amamos a sua lei, porque amamos ao Senhor. Olha o que Matthew Henry fala: é a graça de Deus que muda o coração das pessoas, mas os terrores da lei podem ser úteis para amarrar suas mãos e refrear suas línguas. Uma pessoa justa não deseja essas restrições que são necessárias para os ímpios, ou pelo menos a lei não é feita primeira e principalmente para os justos, mas para os pecadores de todo tipo em maior ou menor grau. Segundo João Calvino, a atitude de Paulo aqui era reprimir o cinismo contra os piedosos. Que piedosos eram esses? Aqueles crentes que viviam a vida de uma forma santa e exibia a genuína norma da lei em suas vidas, enquanto esses mestres judeus se viam na mais premente necessidade da lei, mas não revelavam uma profunda preocupação com ela. E aí, nesse caso, as palavras de Paulo aqui em Timóteo também têm um tom irônico. Esses falsos mestres gastavam o tempo que tinham em coisas fúteis, ou seja, usando a lei de forma ilegítima. Por quê? Porque eles não haviam aprendido a se verem como pecadores diante de um Deus santo. Estavam inchados, eram arrogantes, jactanciosos e fúteis e confiantes em sua própria justiça. Como lá diz Romanos capítulo 3, verso 9 e 10, que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não! Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, não há um sequer. Por isso o pecado deles era grande. Como Paulo indica várias vezes. Eles eram carentes de humildade e do senso de culpa. Eles podiam estudar a lei com seus preceitos e mandamentos e permanecerem serenos diante de tudo isso, como se nada estivesse lhes tocando, como se nada lhes tocasse. E aí, aqui surgiria também como um tom irônico, como se Paulo estivesse dizendo: a lei não foi feita para vocês. Vocês não se acham justos? William Hendricks, aplicando a situação vivida por Paulo, ele diz assim: eles liam a Escritura até chegarem a um nome próprio ou algum detalhe cerimonial. Então ficavam entusiasmados, pois agora eles podiam brilhar com as suas histórias e espiritualizações. Eles iam para a Escritura e não tinham a perspectiva de serem tocados por ela. Eles não tinham a perspectiva de que, ao se deparar com a palavra de Deus, eles iriam ser edificados, o seu coração ia ser descoberto, que eles seriam tratados, consolados pelo Senhor, mas iam arrogantemente, como alguém que tem um objeto de estudo, e como objeto de estudo se sente superior àquilo a que eles estão tratando. Mas eles deveriam se sentir quebrantados pela lei, como aconteceu com Paulo. Eu gostaria de fazer um parêntese aqui, até aplicando a nossa realidade. Quando muitos de nós buscamos estudar teologia pela própria teologia, como um fim em si mesmo, nós perdemos de vista o propósito da teologia, que é conhecer mais a Deus e de sua vontade. Aí você tem uma edificação própria,
e levar esse conhecimento a outros, a edificação da igreja e a glória de Deus. Lá em Mateus capítulo 5, verso 14 e 16, a palavra de Deus diz assim: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia a todos que se encontram na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Apesar desse texto falar das virtudes de Cristo em nós, por meio de sermos alcançados pela graça dele, isso vem pelo conhecimento da palavra de Deus, pela teologia. Percebam que esse trecho é o início de uma narrativa bíblica em que Cristo dá o verdadeiro entendimento da lei. Percebam como essas coisas estão conjugadas: a vida e o conhecimento da lei de Deus, ou seja, a teologia e a prática. Mas esses homens aqui, que Paulo está se referindo, eram pessoas que criam que eram boas por natureza e não se consideravam mais, eram justas aos seus próprios olhos, como os fariseus, aos quais Jesus disse. E aí, essas palavras soam como um tom irônico, chamando esses homens a perceberem aquilo que eles não estão percebendo. E às vezes a ironia faz isso. E Jesus se utilizou disso muitas vezes para mostrar aos fariseus como eles eram pecadores. Abra Mateus capítulo 9, verso 13. Olha o que a palavra de Deus diz: ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Isso é claro. O Senhor Jesus disse que veio para aqueles que estavam perdidos na casa de Israel. Mas quando ele fala isso para os fariseus, eu vou até explicar o contexto desses textos, o que ele estava querendo dizer com isso? Que eles não precisavam, ou que eles achavam que não precisavam? Olha Lucas capítulo 15, verso 7. Agora é uma parábola da ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Olha que interessante, esses dois textos citados aqui são uma resposta, uma acusação contra o Senhor Jesus, que ele fazia o quê? Ele ia buscar os perdidos da casa de Israel. Eles estavam acusando o Senhor Jesus porque eles estavam buscando aqueles que tinham necessidade. Não que eles não tivessem, mas eles achavam que não tinham. E um texto que resume esse pensamento deles é o de Lucas 18, verso 9, que resume esse comportamento, esse entendimento que eles tinham de uma justiça própria. Ele diz assim: propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Percebam como esse verso aqui resume tudo isso, explicando o motivo dessa queixa. Eles se achavam melhores do que outros. E essa poderia ser a crítica que Paulo faz aos que se consideravam justos aos seus próprios olhos aqui. E olha que interessante. Olha o exemplo que eu quero dar. Quando você, por exemplo, alguém vive na penúria e na dificuldade financeira, e aí depois de uma determinada situação, ele alcança uma situação privilegiada. Quando ele vê alguém em situação semelhante à sua anteriormente, o que ele faz? Ele se compadece. O homem humilde se compadece. O que tem um coração, um coração aquecido vai se compadecer. E é isso que se espera de um crente. Era o que Jesus esperava de um justo,
dos fariseus, a mesma atitude de humildade que Paulo esperava desses falsos mestres. Olha o que a palavra de Deus diz em Isaías 55:7. Deixe o perverso seu caminho, o iníquo seus pensamentos, converta ao seu Senhor, que se compadecerá. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Quando nós nos compadecemos, quando o justo se compadece do ímpio, nós estamos, daquele que está em pecado, quando ele se compadece do contrito e do abatido, ele se torna igual a Deus. Ele reproduz a imagem de Deus na sua vida. E era isso que estava por trás aqui do que Paulo estava dizendo. É certo que a lei não é promulgada para justos, mas para transgressores. Na época do apóstolo Paulo, havia um adágio popular que dizia assim: as boas leis emanam dos maus costumes. Paulo aqui está considerando que a lei de Deus foi promulgada para refrear a licenciosidade dos ímpios. Por quê? Porque aqueles que são bons, como resultado da sua própria vontade, não carecem de lei para que os controle. Mas aí eu vou perguntar, e é essa pergunta que o texto me suscita também: há algum mortal que não pertença a essa categoria daqueles que são refreados pela lei? Eu creio que não. Então Paulo, com isso aqui, ele quer dizer, num outro aspecto, que justos aqui, como falei anteriormente, não significa uma perfeição absoluta, mas aqueles que almejam o que é bom como alvo primordial em suas vidas. E ao mesmo tempo que ele diz isso, ou quer denotar isso, e mostra essa realidade, porque o justo ama a lei de Deus, ele está fazendo uma crítica também a esses que se consideram justos, mas que se encaixam como transgressores e rebeldes. Porque se eu acho que sou tão bom, que de forma natural guardo a lei, eu não necessito de lei. E esse é um pensamento hipócrita. Porque um dos propósitos da lei de Moisés era levar os pecadores ao ponto de se sentirem quebrantados sobre o fardo dos seus pecados, a reconhecerem a sua miserabilidade diante de Deus. E qual seria o valor que a lei poderia ter para aquele que se acha bom e justo por natureza? Como ela pode ser um freio para quem acha que não precisa ser freado? Como pode ser um espelho que revela a imundícia de alguém para quem pensa que não há mancha para ser lavada? Como ela pode ser um guia para quem é orgulhoso e arrogante, que está convencido de que não se extraviou ou que não pode por si mesmo se extraviar do caminho da retidão? E aí Paulo mostra duas realidades com o que ele está querendo dizer aqui. Os justos que amam a lei de Deus, mas que se veem nessas coisas, porque são coisas passadas, porque não são mais escravos do pecado, e aqueles que se consideram justos e vivem na prática do pecado. J.N.D. Kelly, um comentarista ali dos, como é que se diz? Comentários de bolinha, ele diz que essa lista se baseia em grande medida no Decálogo. Ele vai falar que as coisas que Paulo apresenta aqui sumarizam a lei de Deus, que esses homens se diziam mestres, se diziam portadores dela, ou proprietários, vamos dizer assim, ao ponto de serem insensíveis, ao ponto de pegar a Escritura e não se sentirem, vamos dizer assim, amedrontados, vamos dizer, não se sentirem tocados,
não se sentirem que eles estão entrando num ambiente em que Deus vai abrir o seu coração e nós vamos abrir o nosso coração para a sua palavra, onde os segredos e os desejos do coração serão manifestos. Como alguém pode lidar com a Escritura dessa forma? Como nós podemos estudar a palavra de Deus sem esse temor, sem esse anseio, sem essa piedade, entendendo que o objetivo dela é a transformação, a nossa transformação à imagem de Deus, à imagem de Cristo. Nós não podemos lidar com a Escritura desse jeito. Nós não podemos lidar com a Escritura, por mais que estudemos, como qualquer outro tipo de conhecimento. Não dá. Todas as vezes que nos relacionamos com a palavra de Deus assim, sem esse temor, sem aquela expectativa de que o nosso coração vai arder, nós estamos indo para ela de forma errada. E a estamos usando também de maneira errada. Eu gostaria de parar aqui. Eu teria mais a falar, mas iria ultrapassar muito o nosso tempo. Mas eu gostaria que tudo que foi dito aqui, vocês estejam guardando no coração de vocês. Entendendo, como diz o Salmo, Salmo 19. Vamos abrir aí o Salmo 19. O verso 6, 7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces que o mel e o destilar dos favos. E lá no Salmo 119, que fala sobre a excelência da lei divina, nos primeiros versos: bem-aventurados e irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. E nós vamos perceber que o Salmo 119 ele vai dar esse caráter magnífico, espiritual, edificante da palavra do Senhor. Eu me lembro na época do seminário, e na época do seminário você tinha várias disciplinas diretas e indiretas da Escritura. Algumas que história da igreja e algumas disciplinas técnicas e tal, mas eu me lembro uma coisa muito interessante que acontecia em quase todas as nossas aulas. Começávamos as nossas aulas orando ao Senhor. E eu não sei como estão os seminários agora. Eu creio que esse deva ser uma prática, mas a gente percebia que a oração ali não era aquela oração, vamos orar, porque a gente tem que orar, era uma oração clamando pela piedade que queria sair a partir daqueles nossos estudos. E muitas vezes eu voltava para casa impactado, porque a aula era uma pregação. E é interessante porque esse ambiente de seminário dessa forma, apesar de ter aquele academicismo, e isso é válido, havia sempre esse academicismo era permeado com piedade, porque esse é o propósito da Escritura: edificar, transformar, mexer com o nosso coração.
É lógico que muitas vezes nós entramos em sala de aula, como muitas vezes é a nossa devocional, abrimos a Bíblia, lemos, e não sentimos nada de especial, mas nós estamos sendo instruídos. E a perspectiva com relação ao abrir a palavra de Deus deve ser essa. Senhor, queremos ser edificados. Queremos que o Senhor fale o nosso coração profundamente. Porque quando nós não nos deparamos com a Escritura dessa forma, nós estamos desprezando o seu maior tesouro para nós. E esse é o propósito dela nas nossas vidas. A nossa edificação. É por meio dela que nós estamos sendo transformados à imagem de Cristo. Vamos orar. Senhor Deus Pai, te agradecemos, ó Senhor Deus, pela Tua palavra. E nessa exposição nós percebemos, ó Pai,